Então, pessoal, boa noite. Agora a gente vai começar o 9º dia do nosso estudo. Estamos chegando na 9ª, que é um grau muito importante para os gnósticos. Estamos passando dos limites do mundo sensível, entrando no inteligível. Bateu bem agora com o nosso tema. Hoje a gente vai se afastar da questão histórica, não vou trazer nada da Bíblia hoje, não vou falar do homem Jesus. Só a gente deixando claro que agora a gente vai não falar do mestre, do Mahatma, do homem encarnado, do adepto, Jesus. Né? Hoje, a minha proposta é a gente começar a entrar na cosmogonia gnóstica. A última reunião a gente ficou aqui tentando entender o que era o Cristo. Esse foi o último slide que a gente viu. Se é um princípio metafísico, se é a centelha divina. Os Mahatmas aqui nessa carta que está citada, que vocês estão vendo, eles comparam Cristo com Avalokiteshvara como o Filho Manifesto, ou ele é a terceira realidade da manifestação, a terceira hipóstase, né? E o Mahatma aqui, ele compara o Cristo com a voz mística, e deixa claro que esse Cristo é sinônimo de Logos, e que o Jesus foi um mortal como um deles, né? Foi um adepto. Nessas notas da Blavatsky, que é o comentário do Subhara ao Bhagavad Gita, ela também vai comparar o Cristo ao Verbo, ou ao Logos, que são sinônimos, e deixar claro que isso é um centro de energia no âmago de nosso ser, né? Então, realmente, é a centelha divina. E na nota de Blavatsky e Sofia, ela vai dizer que o Cristo dos gnósticos é o princípio impessoal, o Atma do universo e o Atma dentro de nós. Então, aqui a gente pode estabelecer um paralelo de Cristo com o Budi no esquema teosófico. Budi Atma, na verdade, né? Porque um é aspecto do outro. O Marcelo Luz tem feito no estudo das cartas dos Mahatmas, na segunda-feira, uma apresentação muito interessante sobre isso, mostrando que o Atma é a origem, é a centelha da luz, mas é o Budi que é o que se manifesta como semente dentro de nós, né? Então, o mesmo vale para o Cristo. Hoje eu vou complicar um pouquinho, e eu tentei trazer de uma forma que é como eu gostaria de ter sido introduzida a esse assunto. Porque antes da gente entrar no mito gnóstico, porque quando eu falo de mito ou de cosmologia, é a cosmogênese mesmo. Assim como a gente está estudando na sexta com o Luiz a doutrina secreta, e agora a gente está na instância 1, né, Luiz? Na cosmogênese gnóstica vai ser bem parecido. O que reforça aquele ensinamento da Blavatsky de que as instâncias de Dzyan são um material que ela chama de budismo esotérico, mas na verdade é um material pré-budista. Né? É um material que o Siddhartha, o Buda, ele é um dos transmissores, ele é um dos receptáculos desse ensinamento e um dos preservadores desse ensinamento. Então, todo esse ensinamento que a gente encontra nas instâncias de Dzyan, que diz respeito à origem do cosmos, de todos os seres e da humanidade, é um ensinamento esotérico, um ensinamento secreto que vem sendo preservado ao longo dos séculos pela fraternidade de mestres. Então, nós vamos encontrar, e Blavatsky vai fazendo pontes muito interessantes na doutrina secreta, nós vamos encontrar outros textos de filosofia esotérica, de religião, que vão se assemelhar muito ao que a gente encontra na doutrina secreta, mudando apenas alguns termos e alguns equivalentes, né? Não é uma questão de sobrepor equivalências, a gente não faz uma comparação 1 a 1, necessariamente, mas entendendo os esquemas de cada tradição, a gente vai vendo como eles estão realmente falando da mesma coisa. Então, por exemplo, nas instâncias de Dzyan, a gente vai ter uma linguagem muito próxima dos Vedas, e a gente vai ter uma linguagem que usa termos da filosofia Sankhya, que é uma das filosofias das darshanas da Índia. Então, quando ela fala de Purusha, de Prakriti, de Svabhava, tudo isso são termos da Sankhya que são trazidos para dentro do seio mais esotérico do budismo. Já nos gnósticos, vai ser outra terminologia, mas assim como no zoroastrismo e em livros como, por exemplo, o livro de Enoque, que é um livro de cosmogonia judaica, que inclusive foi encontrado entre os essênios, os gnósticos também vão repercutir esse tipo de ensinamento sobre a origem do universo, a origem do cosmos e a origem da humanidade.
e vai ser bem parecido, como vocês vão ver se a gente conseguir chegar lá hoje. Então, a minha introdução é para a gente entender a complexidade disso. Então, talvez alguns de vocês sintam um pouco como a gente sente quando começa a ser introduzido ao estudo da doutrina secreta. São muitos nomes, são muitas instâncias, são muitos termos, mas para a mente de um estudante de filosofia esotérica, de um teosofista, a gente já tenha um pouco de flexibilidade mental, eu acredito, para ir tentando entender a nível sutil, às vezes a nível intuitivo, esse ensinamento. É interessante que a Blavatsky sempre fala também para a gente não se apegar aos esquemas ou às tabelas, porque senão a gente vai ficar muito em manas inferior. Então, mesmo lá, às vezes, quando o Luiz está apresentando na sexta-feira, eu fico só ouvindo assim de olho fechado para tentar que aquele ensinamento ressoe na alma, senão a gente fica muito no cérebro. O mesmo vale para a cosmogonia gnóstica. É mais importante a gente entender o processo de tudo isso, que existem graus, que existem níveis, que existem graus de iniciação, mas não vamos nos ater aos detalhes específicos nesse momento. Para a gente entender o mito gnóstico, eu também vou trazer hoje uma discussão que eu trago do neoplatonismo, depois eu vou explicar por quê, mas eu vou trazer um pouco de Próclo e de Plotino, para a gente entender como um mito deve ser lido na filosofia antiga, porque os gnósticos trabalham muito com o mito. Se a gente tem a abordagem mais correta, fica mais fácil a gente absorver o ensinamento. Então, só para ilustrar, não se assustem, eu trouxe para vocês um exemplo de como é um sistema de cosmogonia gnóstico. Coisa simples, né? A gente bate o olho e fala assim, uau, é como se pegassem todo aquele esquema da doutrina secreta e botasse numa tabela, né? Então, esse é um dos muitos esquemas que a gente vai encontrar. Eu não vou destrinchar ele para vocês agora, mas aos poucos eu vou trazer uma versão simplificada para a base dele, o que é essencial nele e sendo colocado naturalmente nas nossas mentes, porque o meu objetivo é que a gente possa falar e a imagem daquilo surja na mente naturalmente, porque aí fica fácil de entender o texto depois. Então, aqui acompanhando o meu mouse, vocês têm, por exemplo, o 1, que é a unidade primordial de todas as coisas, né? Que é a primeira instância, na instância de Dzyan. E aí temos, nesse aqui ficou a mãe de um lado, o pai do outro, o filho embaixo, aí tem um sistema de trindade, temos as 4 luzes, os 12 éons, vai ser tudo assim, um escalonamento de graus, de realidades e de seres. E o que eu gostaria também de enfatizar é essa linha do meio aqui. Hoje a gente vai trabalhar muito com essa linha do meio, que é o nível superior, ou divino, ou espiritual, e o nível inferior, que é o nível psíquico, astral e material. O pleroma e o mundo dos éons inferiores. Então, a gente tem, por exemplo, esses nomes complicados, como Yaldabaoth, que é o criador da matéria, o criador do mundo, Demiurgo. Nós temos os 7 planetas representando os arcontes. Eu estou só dando uma palhinha, tá? Tudo isso aqui a gente vai entrar com calma. Que se representam os planetas astrológicos, né? Saturno, Júpiter, Marte, o Sol, Vênus, Mercúrio e a Lua. E também representam seres angélicos, arcangélicos, graus de tudo isso. E a gente tem o abismo. O abismo, na mitologia, a gente vai ter o Amente na tradição egípcia, e a gente vai ter o Hades na tradição grega, tem relação com esse abismo aqui. Então, é só para a gente entender que os gnósticos, eles também vão colocando graus na manifestação e um limite que separa o mundo divino e inteligível na linguagem platônica e o mundo sensível, material, astral e psíquico embaixo. Bom, só para dar um outro exemplo de como é um outro esquema gnóstico baseado nos evangelhos apócrifos, tá? Tudo que está aqui a gente vai encontrar nos textos dos evangelhos apócrifos. Um outro esqueminha é esse aqui, ó, belezinha, né? A gente olha e dá até uma canseira mental. Então, aqui esse aqui é baseado num outro texto, mas que é também de uma escola gnóstica, então ele vai colocar mais como uma escada e não como planos, né? Então, a gente tem o desconhecido e silencioso, o espírito invisível, aí essa barbelô aqui vai ser muito importante, tem uns grupos que se chamam de barbelognósticos,
E aí complica, ó, calíptos, protofanes, autógenes e todos esses subseres do plano sutil espiritual e dos planos divinos. E aí, assim, eu estava tentando entender e eu achei um esquema que talvez fosse um pouquinho mais simples, né? Esse aqui. Estou só brincando com vocês. Mas esse aqui, ele tenta fazer, por exemplo, uma relação com as 4 árvores da Cabala, né? A Atzilut, a Ein Sof Auer, os mundos, ele faz uns paralelos aqui no estudo dele. Mas isso é para a gente, não para assustar, mas para a gente já entender a complexidade do que a gente vai agora aos poucos ir entrando. Então, para a gente ilustrar isso, não é para desanimar ninguém, tá bom? Eu acho que é um livro que vale muito a pena ser lido, só não sugiro começar por ele. Então, a gente tem o Peixe Sofia, que está na Editora Teosófica, traduzido, e eu peguei os 2 primeiros parágrafos do primeiro livro que abre o Peixe Sofia. Por quê? Para vocês sentirem o que é isso aqui. Tudo isso que está desenhado, a gente vai sentir agora lendo o Peixe Sofia, que é um texto gnóstico clássico. Esse em azul aqui é um outro esquema, né? Esse aqui, ao invés de fazer assim em subplanos de mundos ou num escalonamento de um embaixo do outro, esse aqui fez como se fosse uma pirâmide, né? Começa no centro com o pai desconhecido, o Deus desconhecido, aí vem a mãe, o filho, as 4 luzes, os 7 arcontes, os 12 éons, as 72 luzes, os 360 seres e o abismo. Também a gente vê que é uma processão da manifestação. Também está de acordo com os textos gnósticos. Nenhum deles aqui está destoante do que eu vejo nos textos, tá? Então vamos lá, vamos começar com o Peixe Sofia. Só para sentir. Quando Jesus levantou-se de entre os mortos, passou 11 anos falando com seus discípulos e os instruiu somente até as regiões do primeiro preceito e do primeiro mistério, no interior do véu que está debaixo do primeiro preceito, o qual é o 24º mistério, por fora e abaixo, entre os 24 que estão no segundo espaço do primeiro mistério, que está diante de todos os mistérios, o Pai na forma de uma pomba. Fácil, né? Entendemos tudo. Primeira vez que eu li isso, eu falei, quê? Não dá para entender, de fato, né? A gente, aos poucos que a gente vai tomando familiaridade com o ensinamento, hoje eu leio isso aqui e eu entendi o que ele está falando. E aí eu espero que aos poucos eu consiga trazer para vocês. Mas temos aqui 24 mistérios e temos o primeiro mistério. São coisas que a gente vai gravando. E o fato de Jesus passou 11 anos falando com seus discípulos. Tem alguns autores que questionam essa tradução, colocando 11 meses. Eu não sei qual é a base do questionamento, mas estou só trazendo para vocês. O fato é que é dito que Peixe Sofia são diálogos entre Jesus já com sua veste de luz, com seu corpo de luz. Jesus, enquanto um adepto já, ele, após sua morte, ele retorna, não em carne, mas ele retorna e continua instruindo os discípulos, porque ele ainda tinha muito o que dizer e ele foi precocemente interrompido a sua vida. E aí esse livro evidencia bem isso. Bom, continuando aqui com Peixe Sofia, para a gente ir sentindo o ambiente. E Jesus disse aos seus discípulos, vindo aquele primeiro mistério, que é o último mistério, ou seja, o 24º mistério. Seus discípulos não sabiam nem haviam compreendido que existia alguma coisa no interior daquele mistério. Achavam que aquele mistério era a culminação do todo, e a culminação de todas as coisas que existiam. Pensavam que era o término de todas as conclusões, porque Jesus lhes havia falado a respeito daquele mistério, o qual envolvia o primeiro preceito, as 5 impressões, a grande luz, os 5 auxiliares e o tesouro de luz. Além do mais, Jesus não havia falado aos seus discípulos sobre a extensão total do grande invisível, dos 3 poderes tríplices, dos 24 invisíveis e de todas as suas regiões, seus éons, suas ordens e como se estendem, as que são emanações do grande invisível e seus não gerados, autogerados, gerados, doadores de luz, sem par,
regentes, poderes, senhores, arcanjos, anjos, decanos, ministros e todas as casas de suas esferas e todas as ordens de cada um deles. Depois de ler isso, a gente vem e olha isso aqui. Entenderam como ele está falando de tudo isso aqui? É muita coisa. Por isso a lista é tão grande. Eu não vou tentar explicar aqui isso agora, mas vamos evidenciando alguns pontos, né? Existem muitos mistérios. Isso aqui é o ensinamento esotérico de Jesus, é um dos ensinamentos mais esotéricos. Dos textos apócrifos que existem, o Pir Sofia é um dos mais difíceis, mas é um dos mais profundos também. E olha que interessante, aqui no segundo parágrafo, é dito que os discípulos não tinham entendido tudo. Eles achavam que a culminação do todo era até um nível que Jesus explicou, e Jesus veio dizer que tinha mais coisas acima disso, mais mistérios para serem explicados do tesouro de luz. E a gente também encontra aqui uma complexa angiologia, né? Os arcanjos, anjos, decanos, poderes, ministros, tudo isso que a gente encontra em textos da Cabala, em textos judaicos, vai ser trazido também nos textos gnósticos. Então, eles estão falando não só de questões inerentes à formação da psique humana, aos estados internos da nossa alma, mas eles também estão falando do macrocosmos, como nas instâncias de Dzyan. A gente vai ter os Dhyani Budas, os Adi Budas, os Dhyan Chohans, os Pitris solares, todos esses termos que a gente encontra na doutrina secreta, a gente vai encontrar alguns correspondentes na cosmogonia gnóstica, porque de fato isso aqui é a doutrina secreta gnóstica. Bom, sentiram um pouco como que é o tom dos textos? Agora a gente respira fundo, olha de novo, vamos lá, e aí a gente vai com calma agora. Eu quero trazer mais hoje o debate sobre como abordar os mitos, para a gente poder entender tudo isso. Então, aqui tem uma imagem, acho que é Thor ou Zeus? Não, esse é Zeus, Thor é mais nórdico. Então, eu trouxe, como é dito, que a gente estuda mito na escola. Não sei se vocês tiveram, eu tive na minha época, no ensino médio, a gente teve filosofia na escola. Mas, enfim, como que a gente aprende? A filosofia, como a gente estuda aqui no Ocidente, ela é super etnocêntrica. Então, assim, ela se baseia muito como se os gregos tivessem inventado o pensamento, como se a filosofia tivesse surgido dos gregos e que não havia nada de bom antes. Claro que isso é uma leitura pobre e superficial, e existem, até mesmo em professores do meio acadêmico, existem pessoas já que trazem o estudo da Vedanta, dos Upanishads, do budismo, de outras filosofias, aos poucos estão sendo inseridas. Mas o tradicional era isso. Eu lembro que eu aprendi assim. Então, na filosofia, é mito versus logos. Então, na história do pensamento ocidental, a filosofia nasce na Grécia, entre os séculos 7 e 6, né, pré-socráticos, Tales de Mileto, Heráclito, lembram? E a filosofia marca a passagem do saber mítico ou alegórico ao pensamento racional, que é traduzido como logos. Durante muito tempo, os primeiros filósofos gregos partilharam de crenças míticas, enquanto desenvolvia o conhecimento racional que caracterizaria a filosofia. O mito se opõe ao logos, como a fantasia se opõe à razão. Logos e mitos são as duas metades da linguagem. O logos, sendo uma argumentação, pretende convencer. O logos é verdadeiro, no caso de ser justo e conforme a lógica, e é falso quando dissimula alguma burla secreta, é um sofisma, né? Mas o mito tem por finalidade apenas a si mesmo. Acredita-se ou não nele, conforme a própria vontade, mediante um ato de fé, caso pareça belo ou verossímil, ou simplesmente porque se quer acreditar. O mito, assim, atrai em torno de si toda a parcela do irracional existente no pensamento humano. Por sua própria natureza, é aparentado a arte em todas as suas criações. Então, eu concordo com isso? Não. Eu trouxe para vocês só para a gente contrastar. Por quê? Porque tem essa ideia de que os bárbaros antes ficavam acreditando em mitos, em deuses, né? Zeus, Hércules, Hera, Odin, Thor, né? A gente tem todo um panteões de deuses diferentes,
e que tudo isso era uma crendice religiosa popular, e aí surgiu a filosofia com a razão para se separar da mitologia. Isso é uma visão muito pobre, de fato, porque o mito, ele tem uma função muito importante no acesso ao ensinamento esotérico, e ele tem um significado oculto. No âmbito da teosofia, a gente encontra, por exemplo, autores como Geoffrey Hodgson, que vão escrever comentários à mitologia, né, comentários ao simbolismo no cristianismo. Tem alguns textos interessantes dele sobre isso. Mas não só ele, existem outros autores, por exemplo, o próprio Jung, que influenciou muito Joseph Campbell, para a gente abordar os mitos como símbolos da alma, como símbolos dos arquétipos universais. Então, o filósofo antigo, ele não está contrapondo o mito. O que não quer dizer que naquela época não houvessem sistemas mitológicos em degeneração espiritual. O que eu quero dizer? Que existem mitos que têm uma profundidade de ensinamento verdadeiro, mas que ele vem sendo popularmente usado e deturpado, e isso leva a práticas que nem sempre são adequadas, né? Por exemplo, é como se eu pegasse um mito nórdico de Odin e Thor e achasse que os filmes da Marvel, que são divertidíssimos, mas são filmes modernos, estivessem interpretando algo espiritual ali. Então, o mito, ele não é, como está nesse texto aqui, ele não é uma mentira, ele não é falso, ele não é uma crença que você só acredita ou não, ele não é um culto a deuses de um politeísmo que você faz sacrifícios para esses deuses. Isso é como popularmente a religião foi sendo absorvida e transformada com o uso desses mitos. Mas os mitos, eles também servem para falar ao inconsciente da alma mais superior. Eles falam da metafísica da alma. Eles trazem, através dos símbolos, um acesso aos arquétipos que estão dentro de nós. Então, o mito bem interpretado, ele é uma chave esotérica. A gente só tem que aprender a separar o que é cultura popular de tradição de mistérios dentro de um mito. Porque a gente vai encontrar também esses mitos sendo usados em tradições como o orfismo, né, de Orfeu, e os deuses sendo interpretados como símbolos da jornada da alma. Então, quando a gente fala de mitologia para os gnósticos, a gente não está falando do mito irracional que é combatido pela filosofia, a gente não está falando na crença popular, em culto a deuses menores, a gente está falando do aspecto simbólico e profundo desses mitos. Então, para acessar o mito, nós partimos de uma perspectiva metafísica. O que quer dizer metafísica? Blavatsky vai falar da importância da metafísica, por isso eu estou trazendo ela aqui também. Vem do grego antigo, né? Meta, depois de, ou além de, e physis. Physis geralmente é traduzido como natureza ou física, mas é importante entender que physis em grego não é só os elementos, não é água, terra, ar e fogo, não é a natureza como, vou morar no campo, vou viver na natureza. Physis também diz respeito à natureza dos planos espirituais, à natureza dos planos sutis. Tudo que é formado pelo cosmos, manifesto, é physis. Então, metafísica é tudo que está além da manifestação. Tudo que faz a alma transcender os limites do sensível e se elevar ao plano divino, ao plano inteligível. E aí, por isso eu trouxe uma definição bem curtinha, da Wikipédia mesmo, para a gente entender mais o que é metafísica, porque sem esse entendimento, o mito gnóstico também não vai fazer sentido. Nessas duas imagens, essa divisão entre inteligível e sensível, o mundo das ideias de Platão e o mundo da forma e dos sentidos, o plano metafísico, o plano físico, essa divisãozinha é o que, para mim, é essencial que fique muito claro. Eu sei que é simples, mas para a gente ir reforçando na nossa mente, porque o mito gnóstico vai ser muito baseado no platonismo. Então, a gente entender que existe esse limite entre o sensível e o inteligível, ou o físico e o metafísico, é muito importante no entendimento do mito gnóstico. E aqui, só um parênteses, que eu acho interessante a gente trazer, que Parmênides e Heráclito, quando a gente está na escola, que são dois filósofos pré-socráticos, quando a gente está na escola aprendendo filosofia antiga, eles falam que eles eram inimigos.
né, que Parmênides e Heráclito discordavam absolutamente entre si e na verdade, não. Porque o Parmênides, ele fala sobre o ser, que é como o Sat, na Vedanta, lá em Shankara, não tem Satitananda, né? O Sat, o ser, e o não ser. Então, o não ser é aquele que vem antes do ser, é o absoluto desconhecido, o inefável, aquele sem segundo. E o Heráclito, ele vai falar da impermanência, que tudo é impermanente, que não botamos o pé no mesmo rio duas vezes, porque tudo está sempre mudando e fluindo. Porque Heráclito está falando do mundo sensível. De fato, tudo no mundo sensível é transitório, impermanente, está mudando e está fluindo. É o ensinamento do budismo, isso também, é o ensinamento das filosofias indianas. E para os pré-socráticos também. E aí Parmênides vai falar que o não ser e o ser, eles não são transitórios, eles são eternos. E aí pegaram essas ideias, um fala que tudo é transitório, o outro fala que o ser é eterno, então eles não podem concordar. Mas não, porque eles estão falando de aspectos diferentes do nosso cosmos, o manifesto e o manifesto. Na filosofia indiana, a gente também encontra, e no budismo, a gente encontra Paramartha Satya, que é a realidade absoluta, e Samvriti Satya, a realidade relativa. O relativo é transitório, o absoluto, ele é eterno. Então, quando Jesus fala sobre buscar o reino da vida eterna, ele está falando sobre buscar o reino que está no mundo inteligível. Abandonar a busca por felicidade e sensações do mundo sensível, porque aqui é transitório. Então, aqui não existe sustentação para a nossa alma aqui. A nossa alma vai encontrar a conexão espiritual quando se dirigir os olhos para cima ou para dentro, que é o mundo inteligível, o mundo das ideias platônico, que é a metafísica. Então, em termos gerais, o que é metafísica? Vamos lá, metafísica é a filosofia que examina a natureza fundamental da realidade. Então, entender essa Paramartha Satya, a realidade tal qual ela é, a realidade absoluta, incluindo, né, a relação entre mente e matéria, e entre substância e atributo, e entre potencialidade e atualidade. Então, a filosofia antiga ela vai ser super complexa, né? Ela vai falar sobre o movimento e o repouso, a substância, a não substância, como que a mente se relaciona com a matéria, se ela é presa à matéria ou não. Tudo isso vai fazer parte também do ensinamento gnóstico. Os sistemas metafísicos, na sua forma clássica, tratam de problemas centrais da filosofia teórica. São tentativas de descrever os fundamentos, as condições, as leis, a estrutura básica do cosmos, as causas ou princípios, bem como o sentido e a finalidade da realidade como um todo dos seres em geral. Esses termos, como causas e princípios, vão ser muito usados por Aristóteles, por Platão, as causas primeiras, as causas segundas. E nas instâncias de Dzyan vai ser também esse escalonamento, né, do Uno, Mula Prakritis, Vabhavá, as causas, os princípios que vão formando o cosmos e o universo. Um ramo central da metafísica, continuando aqui no texto, é a ontologia. Ontos quer dizer ser. Então, é nós tentarmos entender a origem do ser, o que é o ser em nós, o que é o ser do universo. É microcosmos e macrocosmos. E um não é separado do outro, são dois aspectos do mesmo ser. A investigação sobre as categorias básicas do ser, como elas se relacionam umas com as outras, e outro ramo central da metafísica é a cosmologia, o estudo da totalidade de todos os fenômenos no universo. Concretamente, isso significa que a metafísica clássica ocupa-se das questões últimas da filosofia, tal como: há um sentido último para a existência? A organização do mundo é necessariamente essa com que deparamos ou seriam possíveis outros mundos? Existe algum Deus? Se existe, como podemos conhecê-lo? Existe algo como um espírito? Há uma diferença entre mente e matéria? Os seres humanos são dotados de almas imortais? São dotados de livre-arbítrio? Tudo está em permanente mudança ou há coisas e relações que, a despeito das mudanças, permanecem sempre idênticas? Vocês percebem que todos esses assuntos vão ser os assuntos também abordados pelas instâncias de Dzyan? A questão da imortalidade da alma, se há espírito, se espírito é diferente de alma, onde entra o nosso livre-arbítrio nisso, como a mente se relaciona com a matéria, a mudança, a permanência, o eterno, o transitório.
se existe algum Deus, ou o que são os deuses, né? Tudo isso que a gente encontra nas tradições orientais, nas filosofias da Índia e do budismo, a gente também vai encontrar nos pré-socráticos, na filosofia grega, e na cabala e nos gnósticos, e nas tradições de mistérios, né, como o orfismo. Então, o que diferencia a metafísica das ciências particulares é que a metafísica considera o inteiro do ser. Nós estamos tentando entender o ser como um todo. E as ciências particulares, né, a botânica, a astronomia, elas estão estudando as partes específicas. Quando a gente fala de gnósticos, a gente tem que pensar no mito a partir dessa abordagem da metafísica, buscando a ontologia, a cosmologia, quem é o ser dentro desse universo e como esse universo se dá. Bom, isso é o que eu acabei de dizer, né? Então, a gente, ao se dirigir ao ensinamento gnóstico e sua cosmogonia, a gente faz a partir dessa abordagem metafísica e buscamos na filosofia como entender o mito. Porque, às vezes, o mito ele é tido como literal. Às vezes, me espanta ver como até hoje se discute, por exemplo, em algumas escolas, espero que isso nunca chegue no Brasil, mas nos Estados Unidos a gente vê que isso acontece, se a gente vai ensinar criacionismo para as crianças na escola, como se Adão e Eva e o Jardim do Éden fosse uma realidade física de algo que historicamente aconteceu. Se a gente entende um mito como algo literal, nós estamos perdendo a oportunidade de acessar os estados mais profundos do nosso ser. A gente está simplesmente indo no mais superficial, na literalidade, e não está realmente compreendendo. Então, a filosofia e a metafísica vão ser fundamentais para a gente se aproximar desses mitos gnósticos, porque eles também vão falar, por exemplo, de Adão e Eva, em outra versão que é muito divertida e mais coerente, eu acho. Mas a gente entender que não estamos falando de um homem, uma mulher num jardim com uma serpente que come um fruto, não estamos falando de coisas literais, mas desses mitos arquetípicos que falam através dos símbolos com a alma. Então, na astronomia, por exemplo, eu estava conversando com o meu marido ele é físico e estudou astrofísica na faculdade. Então, eu estava conversando com ele, como ele entende isso. E é interessante, porque ele me disse assim, na astronomia, nós estudamos aquilo que é factual, aquilo que existe, né? Nós sabemos que os planetas existem, que eles são compostos de carbono, que eles estão a tantos anos-luz de distância um do outro, nós sabemos quais são as suas rotações e as galáxias, tudo que há como fato comprovado pela ciência. Já a cosmologia, porque aqui a gente está falando de cosmologia dentro da filosofia, das instâncias de Dzian, mas a cosmologia para um cientista cético, que não lê doutrina secreta, a cosmologia é o estudo do cosmos, como a gente vê em Carl Sagan, por exemplo. E a cosmologia, ela não é baseada nos fatos, não quer dizer que ela seja absurda, mas é que ela parte dos fatos para inferir como é o universo em suas realidades mais últimas. Então, o que eu estou dizendo é que a astronomia, ela é uma ciência baseada em coisas que a gente já descobriu. E a cosmologia, ela se aproxima mais da filosofia, ela é mais uma inferência. Então, à medida que a gente vai comprovando os fatos e com o entendimento da filosofia, que facilita muito as coisas, tendo as corretas chaves de interpretação, a gente também vai desvendando o significado oculto dos mitos. Então, aquilo que é fato e a gente entende intuitivamente através do mito, a gente vai aproximando da realidade em si. E isso facilita muito o despertar desse conhecimento espiritual, dessa gnose que desperta a sabedoria e a intuição. Então, da mesma forma que a ciência, como a astronomia, se aproxima da doutrina secreta ao se direcionar à cosmologia, a filosofia se aproxima do despertar espiritual ao, através dos mitos, se aproximar do intuitivo. Então, quanto maior a nossa compreensão da metafísica, da abstração e do simbolismo desses mitos, menor se torna o abismo entre mitologia e filosofia, contrariando o que a gente aprende no colégio. E aí, para falar de metafísica, eu trouxe um trecho inédito da Blavatsky, de um livro que eu estou traduzindo, chamado Inner Group Teachings, que são anotações da Blavatsky com aquele grupo de 12 discípulos selecionados,
que são conversas, são dúvidas e ensinamentos, são os mais esotéricos que a Blavatsky registrou. E ela fala sobre metafísica. A metafísica é domínio de Manas, em seu estado puro. A ciência física diz respeito ao que é material, ou ao Kama Manas, e que, como todo princípio, tem 7 graus. O matemático sem espiritualidade, não importa quão bom ele possa ser, ele não alcançará a metafísica. Mas a metafísica irá dominar as mais altas concepções da matemática e aplicá-las sem ter sido necessário aprender pelo estudo. Para um metafísico de nascença, o plano físico não será muito interessante. Imediatamente ao entrar no plano físico, na medida de que não é este o plano que ele busca, o metafísico de nascença verá os seus erros. Então, a Blavatsky, ela está contrastando aqui o mundo sensível, da física, ao mundo inteligível. No mundo sensível, nós temos Kama Manas, nós temos a mente inferior, a mente racional e o mundo concreto. No mundo inteligível, nós temos a mente intuitiva, o Manas puro e aquilo que é abstrato. Então, aquela pessoa que, mesmo estudando muito a matemática, né, Pitágoras falava da matemática como uma chave para o despertar espiritual. Então, vejam que ele não está falando da matemática das faculdades, né? Então, estudando muito matemática, se não houver uma ressonância espiritual, ele não vai conseguir aplicar isso, ele não vai alcançar a metafísica. Mas alguém que já tem uma alma vibrando, já com um certo espírito ali fermentando como um levedo espiritual, essa pessoa não vai se contentar com o plano físico. O plano físico não vai ser tão interessante, não vai ser tão cativante, porque percebe-se que há algo além do físico. E às vezes, mesmo sem um estudo formal, a compreensão do plano físico se torna maior quando a gente busca diretamente o espiritual, porque a compreensão se torna mais direta. Então, Blavatsky vai relacionar Manas superior à metafísica e Manas inferior a Kama Manas e ao racionalismo rígido, né, fechado. Então, novamente, qual é a função do mito? É ajudar nesse processo que vai além da mente. O mito, ele trabalha com o símbolo, e o símbolo, ele toca na alma, às vezes, de forma inconsciente. Por isso, ele facilita, às vezes, o entendimento, mesmo não parecendo muito racional. Fala-se de filosofia, às vezes, como um racionalismo, mas a filosofia verdadeira, ela transcende o racional, né? E eu trouxe o estudo do Marcelo Luz, aqui eu peguei uma fotinha dele. Esse é o vídeo do dia 13 de julho, sugiro que assista. E ele faz o estudo da divisão setenária no homem, na classificação semi-esotérica e esotérica. Eu trouxe isso aqui justamente para a gente contrastar que a tríade superior, Atman, Buddhi, Manas puro, é o que separa do quaternário inferior. Então, nós temos aqui o que é metafísico, o que está além do plano manifesto, o que é do mundo inteligível, da alma mais espiritual. E no inferior a gente tem os corpos sutis, o corpo físico, os desejos, a personalidade condicionada. Então, é nessa divisão aqui, entre o quaternário inferior e a tríade superior, que a gente encontra a nossa divisãozinha entre o inteligível e sensível. Isso vai ser importante para a gente entender o simbolismo do mito gnóstico. Eles também vão falar de uma alma que se separa em partes diferentes e que uma parte é superior e uma outra parte é inferior. Agora eu vou trazer alguns esqueminhas para vocês, para a gente ir criando na nossa memória mental um entendimento a respeito dessa cosmologia. Então eu trouxe alguns, novamente para a gente ir acostumando e fazendo essa transposição do superior inteligível ao racional sensível. Esse esquema aqui, eu sei que está pequenininho, mas só para a gente tentar visualizar, é o esquema de Plotino. Plotino é do ano 200, ele não é gnóstico, ele é platônico, mas ele esteve em contato com gnósticos, ele dialogou com gnósticos e em alguns pontos eles se aproximam. Mas os esquemas vão ser bem parecidos. Então, o Plotino vai falar aqui do Uno,
Para quem conhece as estâncias de Dzyan novamente, vai ficar bem tranquilo de visualizar. O Uno transborda, então há um transbordamento, como um chafariz, ele usa a imagem de um chafariz que se enche e derrama-se. Assim começa a manifestação do Uno. Depois de transbordar, nós temos o Nous, ou inteligível, que é simbolizado pelo prisma, então é aquela luz branca, a luz primordial, e dali surge a alma do mundo, ou a psique. Não a psique inferior, não é a psique astral, mas a alma do mundo enquanto a alma espiritual, que é o que a gente vai encontrar, essa imagem que forma os 7 raios, né, do arco-íris, as 7 cores, que vão dar origem a essa divisãozinha aqui, que é a separação das almas de uno para múltiplo, e as almas individuais, o mundo sensível, o mundo físico, o plano material vai ser formado. Então, vejam que a gente tem uma processão do uno ao múltiplo, do uno, que gera uma unidade que contém toda a multiplicidade dentro de si, mas ainda é una, que se separa em raios, e aí gera o múltiplo. Aqui a gente tem o esquema do neoplatonismo. Aqui eu não vou entrar em detalhes nesse, mas a gente também tem, ó, esse é baseado na doutrina secreta. Então, a gente tem o Adi, o Anupadaka, o Átmico, que é comparado ao Nirvana, nesse esqueminha aqui. Não estou dizendo que ele está certo, tá? Não se apeguem ao esquema, é só para a gente ir visualizando que existe essa gradação também em outros sistemas. Então, ó, Átmico e Búdico. O Adi a gente pode comparar um pouco com o Uno. Anupadaka um pouco aqui com a transição. O Átmico com o prisma. Búdico já vem os raios, né? E aí tem um céu superior e um céu inferior, né? E aí astral e físico. Então, o sistema vai ser sempre parecido. Por curiosidade, eu trouxe esse aqui que não dá para a gente ler, mas ele tá, ó, a carta da Teogonia Órfica. Esse aqui está num livro chamado Orfeus, que é do George Mead. O George Mead é um daqueles 12 do grupo interno da Blavatsky, foi seu secretário particular e foi chefe da seção esotérica enquanto a Blavatsky era viva. E ele escreveu muito sobre o gnosticismo, ele foi um dos pioneiros em trazer o gnosticismo para o mundo ocidental, acadêmico inclusive. Ele foi citado e estudado pelos maiores acadêmicos do início do século XX, pelos estudos que ele fez do gnosticismo. E ele também traz o sistema do orfismo para comparar com os gnósticos também. E vejam que começa com o inefável, tem uma tríade, aqui a gente tem os vários planos noéticos, que tem a ver com o nous aqui do prisma é nous, né? Aqui também, no sistema órfico, vai ser chamado de noético. Noético é a mente divina. A gente vai encontrar essa ideia do nous, ou da mente divina, que é a origem, na verdade não é a origem, ela é a primeira manifestação depois do uno, né? Mas a gente vai encontrar no hermetismo também, no corpus hermético, existe essa ideia da mente divina, a mente primordial, a mente universal. E aqui a gente tem várias subdivisões no sistema órfico, que vai ser relacionado, olha só, com os deuses. A gente tem Zeus, a gente tem Cronos, Saturno, e aí tem o limite. Aqui tá fraquinho, mas aquele limite do sensível e do inteligível tá aqui, ó. A gente está passando meu mouse. E para baixo nós temos também planetas, Júpiter, Netuno, Plutão, aí tem Apolo, mistura um pouco com a mitologia. Mas por que eu estou trazendo isso? Porque apesar de a gente ter sistemas mais simples, e simples não quer dizer algo ruim, porque às vezes a mente, Plotino era um místico, né? Então ele se conecta com o simples muito melhor, e a gente tem sistemas mais bem detalhados nas entrelinhas, né? E tudo isso vai ser parte de um tipo de angiologia, de uma taxonomia divina. Taxonomia são as hierarquias dos seres divinos, né? Dos Jani-Budas, os seres do fogo, aquela coisa toda que a gente também vê na doutrina secreta. Então, comparando com aquele outro gnóstico que eu trouxe, a gente vê que também tem toda uma hierarquia de seres e níveis e graus da ideação divina e ideação cósmica.